Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de capacitação de professores e hoje o tema da nossa quarta aula vai ser aconselhamento infantil. Como trabalhar aconselhamento? Qual o objetivo do aconselhamento infantil no Ministério Infantil? O aconselhamento infantil é uma ferramenta que está sendo muito usada agora que as pessoas, os professores estão entendendo a possibilidade, né, de estarmos trabalhando o aconselhamento nas demandas que são oriundas do lar. Né? Muitas vezes vem do lar e o professor está tendo agora a oportunidade de trabalhar isso. Por quê? Porque está tendo mais liberdade. Porque até então os professores não acreditavam ou não entendiam que o ambiente de sala de aula é um ambiente onde ele precisa ter o domínio geral, né, para que ele possa desenvolver com mais qualidade na vida da criança e conduzir essa criança, né, para a eternidade. Eu gosto muito do texto de Tiago 5, versículo 16, que diz o seguinte: portanto, confessai vossos pecados uns com os outros, orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E o professor ele se classifica como essa pessoa, né? Essa pessoa justa, ele se classifica como essa pessoa imparcial no ambiente, porque a criança ela traz as suas queixas. E essas queixas precisam ser acolhidas. Uma queixa não acolhida pode gerar até o afastamento da criança na sala de aula. Entendeu? Muitas crianças vêm para a sala de aula com a esperança de refúgio mesmo, né? De encontrar um refúgio, uma segurança onde ela pode ter esse envolvimento, né, com o professor, né, esse envolvimento de intimidade e confiança. Agora, o conceito, qual é o conceito de aconselhamento? Né? Aconselhamento é um auxílio, é uma orientação, né, prestada a uma ou mais pessoas, né, com o fim de trazer ali uma tranquilidade, uma paz, ok? Então, o aconselhamento, né, é um auxílio, não é um veredito. Então, professor, você que vai seguir a linha de aconselhamento, você está ali para auxiliar, né? Dar dicas, dar orientação, dar um auxílio. Você não decreta nada. Tudo tem que partir da criança, ok? A construção, né, ela é feita pela criança. Nós contribuímos com essa construção, ok? Deixando ela construir no nível de construtivismo, onde ela constrói mediante a sua confiança, mediante o seu desejo, mediante os seus sentimentos. Então, a decisão parte dela, né? Esse auxílio, ele requer promover soluções de problemas, né? Promover soluções para pequenas situações que ela enfrenta no dia a dia. Por exemplo, um dilema. A criança está vivendo um dilema, né, e precisa de uma orientação, né, mais segura. Você é essa pessoa. O aconselhamento na sala de aula também promove o quê? Uma observação dos comportamentos da criança. Comportamentos que talvez a criança esteja vivendo e refletindo dentro da sala de aula. Entendeu? Então, o professor ele tem essa capacidade, né, de acolher essa situação, entendeu? E trabalhar de forma, né, mais, como se diz, mais criteriosa, né? Tome muito cuidado quando você é professor da sua filha ou do seu filho, ok? Porque na sala de aula você não é o papai, você não é a mamãe, você é um conselheiro, você é um professor. Então, o seu papel de pai, seu papel de mãe não cabe na sala de aula, ok? Ali o papel exercido é de professor, né? Então, vou te dar algumas dicas de como se aproximar e ser um professor conselheiro. Quais são as características de um professor conselheiro, né? O conselheiro, ele precisa ter características de uma pessoa dócil, de uma pessoa prazerosa, de uma pessoa empática,
uma pessoa que expressa confiança e ao mesmo tempo exerce autoridade, porque não existe conselheiro em meio à falta de autoridade, ok? Todo conselheiro precisa ser, tem que trazer uma autoridade, não autoritarismo, mas a sua autoridade precisa ser refletida, né? Você estudou uma aula onde eu falo sobre o domínio da sala de aula, a importância do domínio da sala de aula, a importância de exercer, né, a disciplina na sala de aula, entendeu? Então ali você vai exercer a sua autoridade, né, livre do autoritarismo, ok? Então, um professor conselheiro, ele fica muito atento nas questões espirituais, nas questões psicológicas da criança, na questão emocional e na questão física da criança. Então, são 4 hemisférios onde o professor precisa ter um nível de conhecimento, né, um mínimo de conhecimento, um mínimo de observação, ok? Para colocar, né, o seu ministério de aconselhamento em prática, ok? Um conselheiro, ele é sempre dócil, ele é calmo, na sua fala, a sua fala é uma fala mais pausada. Por exemplo, eu estou aconselhando, né, uma criança. Eu tenho que ter uma voz branda, pausada, né, para que a criança processe, porque venhamos aqui, pessoal. Nós estamos lidando com uma criança que está com o seu emocional bastante abalado. Uma mistura de medo, uma mistura de ansiedade, né? Muito temor, e ele está sendo mentoreado por uma pessoa que ele vê pouco tempo. Então, não tem um laço de confiança total, pleno ainda. Então, para a criança ouvir e processar, leva um start, né? Leva um tempo. Então, por isso que você precisa falar calmo, pausado, para que ele possa entender, né, através da assimilação, ok? E mesma coisa, quando a criança estiver falando, né, você fique muito atento, né? Evite, né, pedir a criança para repetir. Não, repete isso que eu não entendi. Evite isso, porque é tão difícil falar a primeira vez, agora falar a segunda, terceira vez é mais complicado ainda. Então a criança pode até, por um constrangimento, esconder algumas informações. Então seja bem detalhista, bem atento para pegar algumas coisas que a criança muitas vezes expõe para nós e muitas vezes a gente não se atenta, deixa passar. Okay? Então seja muito atento, seja dócil, seja calmo, seja criterioso, entendeu? Seja acolhedor, né? E assim, no aconselhamento, nós cristãos, nós temos, né, a palavra de Deus como nosso manual, mas também nós temos a nossa parte humana, né? Eu vejo algumas pessoas que trabalham de forma terapêutica, e alguns terapeutas eles falam assim, eu não tenho toque com os meus pacientes. Eu não tenho toque com meus pacientes, né, para não gerar uma expectativa, né, falsa na criança ou no indivíduo. Nós trabalhamos com criança, o toque é inevitável, cara. O toque é inevitável. Tocar na mão, ele está assim na sua frente, toca na mão, você sente que ele está apreensivo, toca na mãozinha dele e fala assim, não tem problema, eu sei que você está com muito medo, eu sei que você está muito ansioso, nós estamos aqui para te ajudar, ok? Você não vai passar por essa sozinho, pode confiar no tio, pode confiar na tia, ok? Então, esse é o nosso meio de trabalho, né? Eu não vou te falar para você agarrar, beijar, não. Há tempo para tudo, ok? Há abertura para tudo. Comece com um toque nas mãos, um toque no ombro, né? Um toque na cabeça, entendeu? Toques seguros, né? Que a criança sente como um toque seguro, ok? Porque talvez um abraço não seria o ideal agora. Por quê? Porque é uma criança que viveu, né, uma situação traumática tão grande que o abraço é invasivo para ela. Então você precisa entender. Então comece com toques seguros. Quando eu falo toque seguro, é toque na mão, toque no braço, no ombro, na cabeça, entendeu? Né? Um dedo no queixo assim, ó, para ele levantar a cabeça baixa,
estou aqui no rosto, vamos levantar a cabeça, vamos encarar a vida juntos, vamos encarar esse problema juntos, estou aqui no queixinho para que ele possa levantar e assim ele respira mais, ajuda ele na respiração. Se você perceber que a criança está muito agitada, né, ajude ela na respiração. Exercício de respiração não tem nada a ver com esoterismo. Né? Uma vez eu estava ministrando uma aula e eu falei, né, uma aluna perguntou como lidar com a ansiedade da criança. Eu falei assim, o melhor jeito de trabalhar a ansiedade da criança é trabalhar a respiração. Né? 1, 2, 3, respira, solta, né? Mas isso não é coisa de yoga. Não, respiração não tem nada a ver com yoga. Né? Deus nos deu o pulmão para respirar, entendeu? E respirar de forma saudável, pausada, entendeu? Com qualidade. Isso não tem nada a ver com esoterismo, tá bom, pessoal? Ok? Vamos tirar aí, né, o misticismo de lado e vamos trabalhar a realidade, ok? Ajude a criança a sair, né, das respostas sim, não, porque se você, às vezes você faz uma pergunta à criança que é sim, faz a pergunta sim, faz a pergunta não, isso não funciona. Você não vai tirar informações nenhuma, você não vai obter informações nenhuma com sim ou não. Então, eu sempre explico, todo sim tem um complemento, todo não tem um complemento. Então, tudo bem você falar sim, mas eu quero que você traga uma explicação, ok? Porque assim fica mais fácil, ok? Então, trabalhe a criança, né, para ela sair desse sim, desse não, entendeu? Você pode usar como meio de aprofundar, se aprofundar, né, no processo terapêutico com a criança, alguns quebra-gelos, né? Você pode, por exemplo, a criança chega muito fechadinha, né, na sua sala terapêutica e a criança, você percebe que a criança está muito fechada, é uma criança que não te dá abertura, é uma criança que tem um bloqueio social muito grande. Aí você percebe que ela veio com uma camisa de time. Então você vai aproveitar aquela camisa de time, porque se a criança foi com camisa de time, é porque ela gosta desse time, ela gosta de futebol. Então você entra nessa vibe. Poxa, que legal, você é palmeirense? Que legal, hein? Tô vendo aí que o Palmeiras está, né, tá se erguendo, tô vendo que o Palmeiras está aí, né, de vento e popa, né, em busca da taça do campeonato. Beleza, me fala mais sobre a posição do Palmeiras, porque assim, eu quase nem assisto, aí ele vai falar. Aí você pergunta qual é o seu jogador preferido, qual é a posição preferida desse jogador, né, que você acha que legal, você joga, qual posição que você joga, entendeu? Então você começa a trabalhar, né, a interação naquilo que a criança trouxe. Então, nesse primeiro atendimento, não se preocupe em tirar coisas surreais, coisas profundas da criança. Não se preocupe em trazer conexão, que nós chamamos de rapport. Cria o rapport. Rapport é conexão. Cria essa conexão com a criança, para que a criança, no próximo atendimento, se sinta à vontade para falar contigo. Ok? Porque ele percebeu que você é um amigo, que você é uma pessoa que se interessa por aquilo que ele tem, né? Então, você pode usar uma camisa de time, você pode usar uma maquiagem, a criança chega toda maquiada, você pode entrar nessa vibe de maquiagem, entendeu? Né? Procure saber onde você mora com seus pais, você mora com sua avó, o que você mora, você gosta de morar lá, né? Coisas assim, você tem seu quarto, né? seu quarto sozinho, você dorme com mais pessoas no quarto, então são coisas assim que são quebra-gelo, entendeu? São quebra-gelo, né? Se ela gosta de viajar, se não gosta, se ela gosta de praia, você gosta mais de quê? De praia ou de campo? Né? Procura saber se ela gosta mais de praia, ela é mais agitada, se ela gosta de campo, ela tem um perfil mais bucólico, né, mais calmo, entendeu? Procura saber, né? E desenho, a linha de desenho também é uma linha muito, muito legal para trabalhar assim, o rapport, né? Apesar que existem muitas técnicas, né, da psicologia no desenho, né? Se a criança desenha a família todas de mão dada, né, unidade, se ela desenha a família de forma pausada, separadas, há um distanciamento, porque assim como ela desenha, assim como ela vive, ela expressa no desenho. Então, assim, tem um livro que eu vou até indicar para vocês,
Esse livro foi muito importante para mim quando eu estava fazendo magistério. Era Decifrando Rabiscos. Nesse livro, né, que é um livro de psicologia, né, na época eu estava fazendo magistério, eu fiz um curso adicional de psicologia infantil, e ali o professor deu essa dica, ele foi dar aula de gráficos, né, de grafias infantis, aulas de grafia infantis, e ele mostrou, né, técnicas de interpretar desenhos da criança, como observar no desenho, né, o real desenvolver da criança, né, o real ambiente de que a criança vive, né, a real emoção que a criança está expressando. Então, esse livro, Decifrando Rabisco, me ajudou muito, né? Que pena que eu não consigo achá-lo mais em livrarias, porque faz muito tempo. Mas eu creio que tem outros materiais com essa mesma pegada, porque é uma matéria da psicologia, ok? Né? Então, o quebra-gelo ele é muito importante. Então, utilize de quebra-gelos para que você possa, né, ter esse aprofundar com a criança, ok? Eu quero te dar aqui 5 dicas para você ser um ótimo professor conselheiro. A primeira dica de um bom conselheiro, né? Um bom conselheiro sabe fazer boas perguntas. O professor, ele tem, lógico, um número considerado de escritos, de perguntas escritas, perguntas que vão gerar quebra-gelo, conexão, rapport, mas também ele é um professor que, em meio né, ao desabafo da criança, ele capta perguntas, que nós chamamos de perguntas de demanda, entendeu? Ele capta perguntas de demanda. Por que perguntas de demanda? Porque o que a criança está dizendo, está falando, é uma demanda que ele está nos dando, é uma demanda dele. Então a gente aproveita dessa demanda para esmiuçar essa demanda e captar perguntas, são perguntas de demandas. Então, o bom conselheiro, ele sempre vai desenvolver boas perguntas para a criança. E qual é a boa pergunta? Boa pergunta é aquela que não gera constrangimento. Né? Pastor, e se eu fizer uma pergunta que gerou constrangimento, o que eu faço? Eu forço a criança a me falar? Não, você não força nada nem ninguém, ok? Você é um professor, né? Você é um conselheiro, né, que respeita a posição da criança. Então, se você perceber que a criança ficou constrangida e falou assim, olha, tudo bem, eu sei que talvez você não esteja preparado para essa resposta agora, mas não precisa me dar essa resposta agora, né? Eu sei que em outro momento você vai ter um pouco mais de coragem, um pouco mais, né, de autoconfiança e vamos trabalhar essa resposta mais tarde, tá bom? Tudo bem com você? Eu sei que ficou difícil para você responder agora, pelo estado que você está, porém, né, em outro momento, quando você estiver mais seguro de si, a gente volta, tá bom? Pode ser? Aí você coloca um destaque nessa pergunta. Em outro momento, quando vocês estiverem mais conectados, você pode fazer essa pergunta, ok? Então, um bom conselheiro, ele sabe fazer boas perguntas, ele sabe, né, dar boas respostas também, ok? Porque não pense que só o conselheiro pergunta, a criança também pergunta. Então, se a criança pergunta, você também responde, ok? Né? Não vem com esse negócio, não, eu sou o conselheiro, você, né, o aconselhado, então eu faço pergunta e você responde. Não, nada disso. Bom, ali vocês estão no mesmo nivelamento, tá bom? No mesmo nivelamento de questão de confiança. Você confia muito nele, ele confia muito em você. Então, se ele faz pergunta, responde. Se não for pergunta muito invasiva, não, aí pode responder, tá bom? Né? E não tem problema nenhum, ok? Se em algum momento você fala assim, olha, infelizmente eu não me sinto à vontade de responder essa pergunta para você, né? Não me sinto à vontade de responder essa pergunta, tá bom? Eu sinto que essa pergunta é invasiva. Tranquilo, o máximo que você pode fazer, tá bom? Um bom conselheiro, ele não é invasivo. O bom conselheiro, ele não invade, né, um espaço que a criança ainda não deu. Entendeu? O bom conselheiro não faz perguntas invasivas. Né? Por exemplo, perguntar para o menino ou para a menina, você é virgem?
Você já teve relação sexual? Você é isso, você... Não, isso são perguntas muito íntimas, muito invasivas, entendeu? E o conselheiro não está ali para isso, para fazer relatório, porque a criança pensa o seguinte: já está fazendo relatório para passar para minha mãe, está fazendo relatório para passar para o meu pai. Então, perguntas correspondentes ao problema que a criança está vivendo, ok? Não seja invasivo, não invade espaço que a criança não deu. Né? A terceira dica de um bom conselheiro, né? Um bom conselheiro toma muito cuidado com suas expressões e gestos. Tome muito cuidado, as suas expressões têm que ser expressões abertas. Quando eu falo expressão aberta, é expressões que traz para ela, né, uma abertura. Né? Agora, se você expressões de nojinho, expressões fechadas, né, que nós chamamos, você vai fechar a criança. E as expressões abertas vão transmitir segurança, ok? Quando que eu uso expressões fechadas, pastor? As expressões fechadas eu uso, né, quando eu vou trazer uma correção. Mas quando eu vou trazer aconselhamento, são expressões abertas. Por exemplo, na sala de aula, você está querendo trazer um domínio de sala de aula. Você vai usar a expressão aberta ou fechada? Fechada. Eu vejo muitos professores errando no domínio em sala de aula, porque no lugar da pressão fechada, usa a expressão aberta. Ok? Qual é a hora da expressão aberta? Na hora da ministração. Você está ministrando ali uma história, expressão aberta. Ok? Use, né, as expressões ao seu favor. Ok? Porque talvez a sua expressão pode fechar mais essa criança. Né? Tome muito cuidado com o gesto. Não, calma. Se a criança traz uma demanda para você e você, sem sabedoria, né, com uma expressão, você pode fechar essa criança. Então, tome muito cuidado com essas expressões e gestos. A criança pode receber isso, né, como uma insegurança, tá bom? Próxima dica: um bom conselheiro sempre é um bom amigo e bom companheiro. Né? Um conselheiro, ele é sempre um bom amigo e um bom companheiro, independente de onde ele se encontra com a criança. Se é na sala de aula, seja amigo e companheiro. Se é no supermercado, seja amigo e companheiro. Aonde você for, encontrou com a criança, não faz de conta que não viu. Porque no próximo atendimento talvez ela nem apareça. Por quê? Porque você passou por ela e nem cumprimentou. Então, viu a criança, né? Faça a maior festa mesmo. Não se importa com quem está do seu lado. Né? Faça a festa, vem cá, que bom te encontrar. Nada, não fala nada de processo terapêutico lá, não. Né? Ali é um amigo que se encontra com outro amigo. Ali você não vai perguntar para ela, né, como está indo as suas demandas, né, como é que está aquele sentimento, como é que está aquelas emoções. Não, nada disso. Vai abraçar, vai beijar: oi, tudo bem? Que bom que você está aqui, né? Veio fazer compra com a mamãe, poxa, que legal, tal. Nossa, está linda hoje, você está lindo hoje. São coisas assim, tá bom? A não ser que a criança venha trazer alguma coisa. Aí sim, aí você acolhe. Aí você pode falar assim: olha, muito legal, muito interessante. E eu quero falar sobre isso no nosso próximo atendimento da semana que vem, tá bom? Então guarda essa demanda aí. Na semana que vem nós vamos trabalhar sobre isso aí. Achei muito interessante, muito legal. Tá bom? Beleza? E por fim, um bom conselheiro nunca aconselha sozinho. Você é professor conselheiro, você vai aconselhar uma criança, não aconselha sozinho. Sempre traga outra pessoa para estar junto contigo, nem que seja para dar aquele apoio moral. Por quê? Para que você não venha entrar em embaraços, entendeu? Vai que você está aconselhando uma pessoa e daqui a pouco essa criança sai falando que você tocou nela, que você bateu nela, entendeu? Então tome muito cuidado, né? Um bom conselheiro não aconselha sozinho, em espécie alguma, né? O conselheiro deve ficar atento a algumas reações da criança, né? Algumas situações da criança. Por exemplo, o conselheiro precisa tomar muito cuidado e observar o temperamento da criança. Você precisa analisar, professor, e entender um pouquinho sobre temperamento, porque muitas vezes o temperamento da criança pode te ajudar a ter ferramentas, né? Várias ferramentas para lidar com ela. Por exemplo, tem crianças que são coléricas e você precisa de técnicas para lidar com o colérico. Né? Tem pessoas que são sanguíneas, fleumáticas, melancólicas, né? É preciso entender sobre o temperamento, sobre esses 4 temperamentos. Né? Enquanto o
o colérico ele é mais fechado, mais duro, com pouca expressão, né? Nós temos o sanguíneo, que ele é muito expressivo, entendeu? Enquanto nós temos ali, né, o fleumático, que ele se expõe, né? Se expõe, já o melancólico não se expõe, entendeu? Então, cada caso é um caso. Outra coisa que eu preciso conhecer e observar é a linguagem de amor da criança, né? Nos primeiros atendimentos, eu preciso já começar a tentar identificar a linguagem de amor dessa criança. Porque a forma que ela expressa amor, eu vou me preparar. A forma que ela recebe o amor, eu vou dar. Ok? Então, preste atenção se essa criança ela tem como linguagem de amor palavra de afirmação, tempo de qualidade, né? Dar e receber presentes, né? Prestação de serviço e toque físico. São as 5 linguagens de amor mais expressivas, né, e mais acolhidas, né, pelas crianças, ok? Espero que você esteja entendendo tudo aquilo que a gente está tentando passar aqui, porque essa aula ela vai te ajudar a olhar essas crianças com outros olhos. Não com o olhar de tia, eu sou a tia que vou para a salinha passar um rabisquinho para as crianças para que os pais tenham culto. Não. Aqui você está entendendo que você é um professor, conselheiro, preocupado, né, atento para a necessidade da criança. Ok? Outra dica para um bom conselheiro. O conselheiro, ele observa, né, o emocional da criança. Observe se a criança teve amor fundamental, observe se a criança teve segurança básica, porque o amor fundamental e a segurança básica são 2 elementos fortalecedores do emocional da criança. Então, se a criança não teve amor fundamental, ela tem uma péssima visão do amor de outras pessoas. Ela vai ser uma criança insegura, vai ser uma criança com síndrome de abandono, síndrome de rejeição, entendeu? É uma criança que vai ter dificuldade em se relacionar, né? Ou ele vai ser uma criança hostil no relacionamento, ou uma criança dependente de relacionamento, ok? Outra coisa também, né, é a segurança básica. Uma criança que não recebeu segurança básica, ela vai ter dificuldade com a sua potencialidade. Ela vai ter dificuldade de entender, né, e sentir que ela tem poder, né, para superar muitas coisas. Ok? Ela vai se sentir indigna de coisas boas. Ela vai ter uma visão distorcida, né, da segurança. Ok? A criança sempre ela vai expressar, né, no seu âmbito familiar algumas situações, porque a criança é o termômetro do lar. Então, qual é o primeiro lugar que ela vai expressar, né, o desajuste? É em casa. Então fique ligado, papai e mamãe, se essa criança está regredindo no seu comportamento. Por exemplo, se ela parou de fazer xixi, agora está fazendo xixi na cama. Né? Se ela parou de fazer xixi na cama, agora voltou a fazer xixi na cama. Se essa criança não chupava chupeta, agora voltou a chupar chupeta. Se essa criança está tendo sonhos perturbadores. Né? Então, a criança ela dá sinais. Se a criança agora do nada desenvolveu uma gagueira. Então, são coisas que a criança desperta na sala de aula e tem um peso espiritual, né, mas também tem um canal, né, emocional. Pode ter um canal emocional. Então, observe, né, se essa criança está desenvolvendo uma rebeldia, né, se essa criança está fazendo xixi na cama fora da época, se essa criança está muito afrontosa, se essa criança está desenvolvendo uma revolta muito grande, o senso de justiça muito alto, né? Se essa criança está xingando, gritando de forma involuntária, né? Se essa criança está desenvolvendo alguns pequenos roubos, furtos, né? E observe isso, que isso é uma forma de chamar a atenção. Então, tudo isso, pessoal, são campos de estudo do aconselhamento. E essa aula veio trazer para você um despertamento para ser um professor conselheiro.
Porque um professor conselheiro, ele sempre vai olhar para essa criança como uma criança dependente de um adulto responsável para mentorear, ok? Eu sou fruto de uma professora conselheira e hoje eu desenvolvo, né, o meu ministério embasado naquilo que meus professores lá atrás, os professores conselheiros que passaram pela minha vida, semearam em mim. Ok? Eu tenho certeza que você vai ser um grande professor conselheiro, ok? E fazer desse ministério, né, um divisor de água na vida de uma criança. Amém? Fique na paz, fique com Deus e até a próxima aula.